Nesse vídeo eu vou resolver o exercício que eu propus na última aula, considerando listas em Python. Então todo o conteúdo que você precisa conhecer para poder resolver esse exercício, ele está nos capítulos 3 e 4 do livro que nós estamos seguindo na disciplina, que é este livro aqui. Bem, o que nós temos que fazer? Temos que receber do usuário uma lista com os nomes dos 20 times da Série A do Brasileirão e nós podemos assumir que estes nomes são informados seguindo a ordem da classificação atual, no dia de hoje. Para esta lista que foi digitada pelo usuário, o que nós precisamos calcular como resultado? Então, primeiro, mostrar os 4 times que estão classificados para a Libertadores da América, ou seja, os 4 primeiros, os 4 times que estão rebaixados, os 4 últimos. Temos que mostrar também o nome do time que possui o nome mais extenso, com uma maior quantidade de caracteres. Então, caso haja mais de um nome, temos que mostrar os 2, ou 3, ou quantos forem. E, por fim, precisamos imprimir todos os confrontos que nós teríamos caso nós fizéssemos o cruzamento entre as equipes, considerando a lógica de o primeiro joga com o último, o segundo joga com o penúltimo e assim sucessivamente. Então, vamos utilizar o nosso editor de código para poder resolver essa questão. Aqui eu tenho um trecho de código que eu vou usar depois para testar a versão final do programa que a gente vai criar. Então, sem que haja necessidade do usuário informar os 20 valores. Mas primeiro vamos implementar supondo que o usuário vai digitar quantos times ele quer cadastrar e quais são. Vamos lá. Então, primeiro, vou criar aqui uma variável n e vou dizer que o valor que ela recebe vem do teclado. O usuário vai digitar. Então, vamos colocar uma mensagem aqui para o usuário. Informe a quantidade de times. Então, neste caso, esta função vai receber o que o usuário digitar no teclado como sendo uma string e salva essa string em n. Note que o valor do n, para que a gente possa resolver o exercício, precisa ser uma quantidade inteira, porque n representa a quantidade de times. Então, nesse caso agora, vamos converter a variável n para um valor inteiro. Então, isso é possível no Python, porque as minhas variáveis podem trocar de tipos enquanto o programa executa. Nessa linha, eu crio a variável n e ela é uma string. E nessa linha aqui embaixo, eu crio novamente a variável n, porém agora mudando ela para um inteiro. De posse do valor de n, agora nós sabemos quantos times nós temos, podemos criar a nossa lista com os nomes dos times. Então aqui eu vou ter uma variável chamada times, pode ser o nome que você quiser, e digo que times é uma lista que inicialmente está vazia. Muito bem, lista criada. No próximo passo agora, precisamos pedir ao usuário que informe o nome de 20 times. Então, para fazer isso, podemos utilizar um laço de repetição que faça 20 iterações, 20 repetições do processo de leitura. Podemos usar aqui um for, considerando um valor x que está dentro de um intervalo que vai de 0 até n. Ou seja, quanto vale x? Nesse caso aqui, x valerá todos os valores entre 0, 1, até o valor de n-1. Não vamos utilizar o valor do x para resolver o exercício, considerando fazer alguma conta com ele. Porém, utilizar essa abordagem aqui garante que todo o código que eu coloco dentro desse laço de repetição seja repetido por n vezes. Muito bem. Próximo passo agora. Já que eu sei que o que está aqui dentro vai ser repetido 20 vezes, eu posso criar uma variável chamada time e dizer que ela vai receber uma entrada do teclado do usuário. Então vamos colocar aqui informe o nome do time. Então, se o usuário digitar o nome de um time, esse nome vai ser salvo na variável time. Veja que aqui há uma diferença. Time está no singular, porque é o nome de um time, e times no plural, é a nossa lista. Lido o nome,
desse time, do time atual, podemos adicionar esse nome na nossa lista. Então vamos colocar aqui times.append, adicione ao final o nome que foi lido. Ok. Nossa lista foi preenchida com os valores informados pelo usuário. Para que a gente possa já testar isso, para ver se não ficou nenhum erro para ser corrigido, podemos colocar aqui simplesmente um print para a variável times. Então isso aqui vai mostrar todos os times que foram digitados pelo usuário. Então times cadastrados. Então vamos executar aqui. Veja que aqui embaixo está o terminal, informe a quantidade de times. Vamos imaginar que vamos cadastrar agora 3 times. Então vamos informar um time aqui. Vamos colocar Flamengo, Palmeiras e Vasco. Então veja que a nossa lista foi gerada, o elemento no índice 0 é Flamengo, no índice 1 Palmeiras, no índice 2 Vasco. Ok, o cadastro da nossa lista está funcionando. Para que a gente não veja no terminal estes valores aqui novamente, vamos deixar comentadas essas duas linhas para que a gente possa trabalhar no restante do exercício. Então, voltando ao que nós precisávamos fazer. O primeiro passo seria gerar uma lista com os nomes dos 4 times que estão na Libertadores, ou seja, os 4 primeiros que foram inseridos na lista dos times. Então, nesse caso, posso criar uma variável chamada Libertadores e dizer que ela recebe uma cópia da lista de times. Veja que nesse caso aqui eu estou usando a abordagem de fatias, fatiamento das listas, também chamada de slices. Então, nesse caso, essa atribuição aqui toda está dizendo que a lista Libertadores recebe uma cópia idêntica dos valores da lista times. Porém, como eu quero só os 4 primeiros, eu vou deixar este espaço aqui vazio, sinalizando que a cópia vai do início da lista times, e aqui eu vou colocar o número 4, dizendo que essa cópia vai até o 4º elemento. Ou seja, quais são os valores que vão ser trazidos para a lista Libertadores? São os valores que estão na lista times, nos índices 0, 1, 2 e 3. Então aqui eu tenho resolvido o primeiro item da minha lista de tarefas. Então, listar os 4 times classificados para a Libertadores. Próximo passo, times no rebaixamento. Então, posso criar uma lista chamada rebaixamento e dizer também que ela recebe uma cópia da lista times. Então, nesse caso, se eu deixo em branco este espaço entre os 2 pontos, é a cópia integral da lista times. Mas como eu não quero fazer isso, eu quero tirar uma cópia dos 4 últimos, lembre que eu posso utilizar números negativos aqui. Então, o que é que eu estou dizendo? Tire uma cópia, porém, considerando apenas os 4 últimos da lista time. Tá? Veja que quando eu coloco aqui o número negativo, é como se eu estivesse percorrendo a lista ao contrário. Muito bem, então, neste caso aqui também, item 2 da nossa lista resolvido. Vamos fazer a impressão da resposta, considerando que a gente já calculou essa resposta aqui para esses 2 itens. Então, vamos imprimir o seguinte. Times na Libertadores. Então, quais são os times na Libertadores? Então, são todos os times que foram inseridos na lista Libertadores. Times rebaixados. São todos os times que foram inseridos na lista rebaixamento. Para que a gente possa testar a resolução destas partes aqui para todos os times que nós temos no Brasileirão, sem que a gente precise a cada teste ficar digitando os valores, vamos agora deixar comentado esse código relacionado com a construção da lista dos times. E vamos descomentar o código que nós tínhamos aqui acima no início do arquivo,
aonde eu já estou diretamente colocando os valores na lista time e calculando quantos times eu tenho ali dentro. Tá? Então, isso aqui está simulando que os valores já foram digitados de alguma maneira, mas caso você queira testar com valores digitados por você depois, então use esse trecho aqui do código. Então, executando isso aqui, podemos verificar o seguinte, ó. Os times na Libertadores são os 4 primeiros que eu tenho na lista completa. Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Internacional. Veja aqui, ó, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Internacional. Os 4 times que estariam rebaixados seriam Coritiba, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude, que são justamente os últimos desta lista aqui. Muito bem, então até aqui tudo correto. Agora vamos resolver a seguinte tarefa. Qual ou quais dos times desta lista aqui tem um nome mais extenso? Então, que algoritmo nós podemos utilizar para resolver esse problema? Podemos primeiro calcular qual é o comprimento de cada um destes nomes, quantos caracteres cada um destes nomes tem, construindo uma lista com esses comprimentos. Então, para isso, podemos utilizar a abrangência de listas, que tem descrito no livro. A partir destes comprimentos, podemos calcular qual é o maior comprimento de todos. E de posse do maior comprimento, então a nossa tarefa seria simplesmente identificar qual ou quais os nomes da lista que tem exatamente o mesmo comprimento que esse maior. Então, para isso também podemos utilizar a abrangência de listas. Então, vamos fazer o seguinte. Utilizando a abrangência, vamos criar aqui uma lista chamada maiores comprimentos e dizer que cada um dos elementos dessa lista é o comprimento de x. Quem seria x? X precisa ser cada um dos nomes que nós temos na lista completa. Então, para x na minha lista de times. Então, nesta abordagem aqui, utilizando a abrangência de listas, eu gerei uma lista chamada maiores comprimentos, em que cada elemento é o comprimento de cada um dos nomes que está na minha lista dos times. Perfeito. Qual é o maior comprimento? Então, nesse caso agora, eu posso criar uma variável aqui, chamada maior, e dizer que essa variável corresponde ao resultado da função max, considerando os elementos da lista maiores comprimentos. Então, neste caso, agora essa variável aqui contém o tamanho do maior nome que eu tenho na lista que foi informada pelo usuário. Muito bem. Utilizando esse valor agora, eu posso criar uma outra lista chamada maiores nomes, utilizando a abrangência, e dizer que nessa lista eu vou colocar um nome x, considerando todos os nomes que vêm da lista dos times, porém, eu vou adicionar um filtro com um if. Eu só vou adicionar esse nome x na lista maiores nomes se o tamanho desse nome x for igual ao maior tamanho que eu calculei acima. Então, repetindo, vou criar uma lista em que cada elemento é um dos nomes que está na lista dos nomes dos times, porém, o nome só vai entrar na lista se o comprimento dele for igual ao maior comprimento que eu calculei considerando todos os comprimentos. Se tudo estiver certo, resolvemos agora o item 3 do nosso exercício. Vamos imprimir o resultado aqui logo em seguida. Então, maior nome. Vamos colocar aqui também uma possibilidade de que seja no plural, para caso exista mais de um maior nome. Então, vamos imprimir a lista chamada maiores nomes. Então, aqui, maiores nomes, internacional, só temos um. Muito bem. Próximo passo, o que é que nós vamos fazer?
Quais confrontos nós vamos ter caso seja feito o cruzamento entre o primeiro e o último colocado, o segundo e o penúltimo e assim sucessivamente? Então, nesse caso, nós podemos dividir a nossa lista de times em duas. Uma lista com a primeira metade dos times e uma lista com a segunda metade. A partir destas duas listas, podemos gerar os confrontos. Então, vamos criar uma lista aqui chamada primeiros. Então, os primeiros colocados da tabela. Então, veja que essa variável primeiros, ela vai ser uma cópia da lista original dos times. Porém, não uma cópia integral, mas uma cópia até o 10º elemento. Então, aqui nós geramos esse resultado. Agora, vamos gerar a lista dos últimos colocados da tabela original. Então, eu teria aqui times, como sendo a fonte dos dados que vão ser copiados, porém, eu não quero que o último seja uma cópia integral da variável times. Eu quero que seja uma cópia a partir do 11º elemento até o final. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui um menos 10. Muito bem. Então, tenho a lista com os 10 primeiros colocados e uma lista com os últimos 10 colocados. Como os cruzamentos consideram uma ordem inversa dessa segunda lista, o que eu quero dizer com isso? O primeiro colocado dessa lista joga com o último que está nessa lista. Então, vamos simplesmente dizer que esta variável últimos ela vai ser revertida, ou seja, eu vou inverter a ordem dos elementos que estão aqui dentro. Isso fica mais fácil para gerar o resultado que eu quero, porque a partir dessa reversão, agora eu posso considerar que o primeiro dessa lista joga com o primeiro dessa lista, o segundo dessa lista joga com o segundo dessa lista e assim sucessivamente. Então, a minha tarefa agora passa a ser percorrer as duas listas simultaneamente, considerando sempre os elementos de mesmo índice em cada uma. Ou seja, o elemento 0 da primeira lista joga com o elemento 0 da segunda, o elemento 1 da primeira lista joga com o elemento 1 da segunda, e assim até o 10º. Para poder percorrer essas duas listas dessa maneira, nós podemos utilizar um laço de repetição aqui chamado for, e podemos dizer que esta lista esse for vai pegar um elemento de cada uma das duas listas. Então, vamos escrever aqui primeiro time do confronto, segundo time do confronto, e de onde é que sai esse primeiro e segundo? Sai da combinação entre a lista primeiros e a lista últimos. Então, o que isso aqui vai fazer? Pega um elemento desta lista e coloca na variável primeiro, pega um elemento dessa lista aqui e coloca na variável segundo, e dentro do for eu tenho justamente a combinação que eu preciso imprimir na tela como sendo o confronto, o resultado que a gente queria. Então, imprima. Vamos usar aqui uma string formatada. Para quem não lembra como utilizar as strings formatadas, esse conteúdo está no capítulo 2 do livro. Tá? Então, aqui eu vou ter um cruzamento entre dois times. O primeiro tem o seu nome na variável primeiro e o outro time tem o seu nome na variável segundo. Vamos imprimir aqui uma frase antes para sinalizar que o que vem abaixo são os confrontos. Tá? Então, temos aqui os confrontos entre um primeiro e um segundo time, que saem simultaneamente um de cada uma dessas duas listas aqui. Vamos imprimir o programa para verificar se está correto. Aqui embaixo eu tenho a minha lista dos confrontos. Tá? Vamos rolar aqui para a lista dos times. Veja, Palmeiras joga com o Juventude. Então, Palmeiras joga com o Juventude, primeiro com o último. Flamengo joga com o Atlético Goianiense. O segundo joga com o penúltimo e assim sucessivamente até o final. Então, rapidinho, revisando o que nós fizemos aqui. Solicitamos ao usuário quantos times ele ia cadastrar.
pedimos ao usuário que informasse o nome de cada um dos times e colocamos esses nomes numa lista. De posse da lista, geramos uma lista com os times que estão na Libertadores, extraindo os 4 primeiros desse cadastro que o usuário fez. Geramos os times que estão rebaixados, copiando os 4 últimos da lista dos times. Aqui imprimimos a resposta. Depois calculamos qual o time que possui o maior nome. Então o que nós fizemos foi gerar uma lista usando a abrangência, colocando nessa lista o tamanho de cada um dos times que está na minha lista original. A seguir achamos qual é o tamanho do maior nome usando a função max. E depois construímos uma lista com os maiores nomes, usando também a abrangência. Então veja aqui na lista dos maiores nomes estão todos os nomes que saem da lista de times que possuem um tamanho igual ao maior que foi calculado. E aqui imprimimos a resposta. A seguir, geramos uma lista com os 10 primeiros colocados da tabela original, outra lista com os 10 últimos colocados da tabela original, invertemos a ordem em que os elementos desta segunda lista aqui estão salvos, e a partir disso imprimimos os confrontos que foram gerados, combinando essas duas listas que foram geradas. Então aqui com a função zip, nós conseguimos percorrer as duas listas simultaneamente, colocando nessas variáveis um valor de cada por vez. E aqui eu estou usando uma string formatada para imprimir o resultado. Então, novamente, caso você ainda tenha muita dúvida sobre como utilizar listas, faça a leitura dos capítulos 3 e 4 do livro que a gente está seguindo aqui, tente refazer esse exercício e procure seu professor para que ele possa lhe ajudar com qualquer outra dúvida que você tenha.